Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 9 de junho. Esta é a TV Senado, eu sou Mariana Abreu e você assiste agora ao Senado em Dia. 5 comissões mistas destinadas à análise de MPs devem começar a funcionar amanhã. Proposta quer garantir mais segurança jurídica a albergues. Congresso Nacional amplia horário de visitas durante Copa do Mundo. E na entrevista desta segunda-feira, a Lei Menino Bernardo, que proíbe castigos físicos em crianças e adolescentes. Cinco comissões mistas destinadas à análise de medidas provisórias devem começar a funcionar amanhã. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é o repórter Hermes Coelho. Bom dia, Hermes. Bom dia, Mariana. As 5 comissões mistas devem começar a funcionar a partir de amanhã. Uma delas vai analisar a medida provisória 644 de 2014, que atualiza a tabela de cálculo do imposto de renda em 4,5%. O anúncio dessa correção foi feito pela presidente Dilma Rousseff no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Já a medida provisória 645, também de 2014, tem o objetivo de conceder auxílio financeiro a famílias que tenham sido prejudicadas financeiramente por desastres naturais em 2012 e que até hoje estejam sofrendo problemas financeiros. Essas famílias receberão o auxílio financeiro caso tenham renda de até 2 salários mínimos. Mariana. Obrigada, Hermes. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, Mariana. Uma comissão de deputados e senadores pode votar nesta terça-feira a regulamentação da Emenda Constitucional do Trabalho Escravo. Para que a Emenda Constitucional do Trabalho Escravo, que foi promulgada na semana passada, tenha o efeito de tomar imóveis rurais e urbanos de quem submeter empregados a condições de escravidão, o Congresso precisa primeiro aprovar uma lei definindo o que configura trabalho escravo. A maior polêmica é se a nova lei vai usar a definição que existe hoje no Código Penal ou se vai adotar outra, o que a ministra dos Direitos Humanos, Ideli Salvati, declarou que considera um retrocesso. De acordo com o Código Penal, é crime contra a liberdade individual reduzir alguém à condição análoga à de escravo por meio de trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho ou servidão por dívidas. A pena é de multa e prisão de 2 a 8 anos. No entanto, o relator do projeto de regulamentação, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, já adiantou que não vai usar os termos condições degradantes e jornadas exaustivas, que ele considera muito vagos. Também nesta terça-feira, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor deve analisar um projeto que facilita o pagamento do seguro obrigatório às vítimas de acidentes de trânsito. As vítimas vão poder comprovar a invalidez por laudo médico quando não houver possibilidade de conseguir o atestado de um instituto médico legal. E a Comissão de Constituição e Justiça tem 3 reuniões agendadas. Na terça-feira, os senadores sabatinam 2 indicados para o Conselho Nacional de Justiça e na quarta-feira a CCJ volta a se reunir para analisar projetos como o que aumenta as penas para o vandalismo em manifestações. Mariana. Obrigada, Roberto. 60 mil turistas que vão acompanhar a Copa do Mundo no Brasil optaram por hospedagens alternativas, como os albergues. Conhecidos mundialmente como hostels, eles movimentam por ano mais de 35 milhões de reais. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo está analisando uma proposta que deve garantir mais segurança jurídica a esses estabelecimentos. Burle Marx, Lúcio Costa, Atos Bucão, Oscar Niemeyer. Os responsáveis pela construção de Brasília inspiraram os nomes dos quartos deste albergue, localizado no centro da capital. O hostel, com lotação máxima para 38 hóspedes, oferece área de convivência, computadores com acesso grátis à internet, TV a cabo, videogame e bicicletas para aluguel. Por aqui, a segurança também é reforçada para abrir a porta do quarto só com identificação biométrica. O hostel foi criado há 1 ano e é comandado por 5 sócios. O André e o Danilo são 2 deles. Danilo, você estava explicando, o conceito de hostel vai muito além de um meio de hospedagem? Exatamente. Muito mais do que hospedagem, a gente costuma dizer que a gente propicia experiências. A gente quer que o hóspede saia daqui com uma imagem
muito positiva da cidade. Uma cama em um dormitório misto, por exemplo, ele custa 50% de uma diária em um hotel 3 estrelas. Então, se você tem uma cidade que tem um hotel por R$200, como é o caso aqui da nossa cidade de Brasília, você vai achar um hostel na casa dos R$80 a R$100. Segundo o Ministério do Turismo, a procura por hospedagens de baixo custo no Brasil aumentou muito nos últimos anos, principalmente entre os turistas que vêm de fora do país. Mas hoje, os albergues não estão incluídos na Lei Geral do Turismo como prestadores de serviços. É o que o Senado pretende mudar por meio de um projeto de lei. Além de definir o que é albergue, a proposta especifica um meio de hospedagem na regulamentação do setor, uma forma de garantir segurança jurídica para quem presta o serviço. Na medida em que você tem o albergue na Lei Geral do Turismo, isso favorece a promoção daqueles leitos, a segurança da população que está se hospedando num meio de hospedagem reconhecido no país e também de que este meio será fiscalizado pelo Ministério ou pelos órgãos de turismo em cada estado. Mesmo sem a previsão em lei, os albergues podem ser registrados no Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo. O secretário de Políticas de Turismo explica que hoje já são 144 estabelecimentos e que qualquer empreendedor com um negócio formalizado pode fazer a solicitação. Não há como uma pequena empresa ter acesso a um crédito da Caixa, do Banco do Brasil, do BNDES, sem cadastro. Ter o cadastro já é um passo importante, né? Até para ter o controle, para ter a fiscalização da qualidade desses albergues. Agora, a Política Nacional de Turismo define metas, define objetivos, né? E não se pode imaginar que uma Política Nacional de Turismo também não contemple os albergues. Se essa taxa de ocupação aumentar, claro que todos saem ganhando. Sai ganhando a economia, movimenta o mercado local, movimenta o turismo de uma maneira geral no país inteiro. Antes de contratar serviços de viagem, o Ministério do Turismo orienta que o viajante consulte a situação da empresa operadora ou do profissional no Cadastur. O endereço é www.cadastur.turismo.gov.br. O Congresso Nacional ampliou em 1 hora o horário de visitas durante a Copa do Mundo. Até o dia 18 de julho, turistas poderão conhecer as dependências do Congresso Nacional das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. O Congresso se vestiu de verde e amarelo para o maior torneio esportivo mundial. As cores que surgem à noite dão o tom do evento e convidam para conhecer a sede do Legislativo brasileiro. Dentro, visitas guiadas por monitores levam grupos para conhecer a história política do país, exposta nas paredes e amplos salões. Eu achei muito interessante a questão da arquitetura. Também, algumas coisas que eu não sabia, descobri a respeito das cúpulas, que uma é maior do que a outra e tal, porque dependendo da perspectiva, a gente pensa que é do mesmo tamanho. Eu só tenho a elogiar. A visita ela realmente é bem completa, as guias elas têm bastante informação e como eu trabalho muito com turista estrangeiro, então quando é agendado não tem dificuldade nenhuma em ter a visita no idioma, né? Ou em inglês, ou em francês, ou em espanhol. Antes de vir ao Congresso, preste atenção a alguns detalhes. Nos fins de semana, trajes curtos, como bermudas, são permitidos. Nos outros dias, use calça comprida. Às terças e quartas, quando há maior atividade legislativa, é obrigatório o uso de traje social e também o agendamento no site congressonacional.leg.br/visite. Um turismo de engajamento, onde a pessoa vai aprender coisas muito interessantes sobre a história do Brasil, a história do Parlamento Brasileiro, a arquitetura do Congresso Nacional, que é muito interessante, as obras de arte que estão expostas aqui, nosso Museu do Senado, então vale muito a pena, eu recomendo a todos que venham. Quem visitar o Congresso durante a Copa também poderá ver uma exposição com informações sobre os 32 países que disputam o torneio. O Senado aprovou o projeto da Lei Menino Bernardo, que proíbe pais e responsáveis legais de aplicarem castigos físicos em crianças e adolescentes. Agora falta a sanção da presidente Dilma Rousseff. Esse é o tema da nossa entrevista desta segunda-feira. A aprovação da lei aconteceu na semana passada durante o esforço concentrado de votações antes da Copa do Mundo.
A matéria foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos na tarde de quarta-feira e no plenário logo depois, numa sessão que contou com a presença da apresentadora Xuxa, que é ativista pelos direitos das crianças. Mas a discussão foi polêmica até o final. Estamos aqui com a Maria da Conceição Lima Alves, consultora do Senado e que assessorou os senadores na análise do texto. Bom dia, consultora. A que a senhora atribui essa polêmica discussão tanto na Comissão de Direitos Humanos quanto em plenário? Olha, eu acho que teve uma discussão que teve mais a ver com a tramitação do projeto, que aqui no Senado o tempo foi curto, em comparação com o tempo que ficou na Câmara, que foram 4 anos, e porque o projeto lida com situações que são muito familiares para todo mundo, literalmente familiares, e também porque sempre há polêmica quando você tem direitos fundamentais se chocando e você tem que definir qual é o que vai ter prioridade naquela matéria que está sendo discutida. Mas ficou claro no texto a diferença entre palmada e maus-tratos? O projeto, ele na verdade, ele reforça uma legislação que já existe. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já ampara as crianças e os adolescentes, ele já os protege dos maus-tratos. Ele já obriga que profissionais de saúde, professores relatem maus-tratos que eles identifiquem nas crianças. O projeto ele aprofunda, porque de fato o que ele quer inibir são as práticas que usuais, para alguns são justificadas como culturais, que sujeitam as crianças a sofrimento físico e a humilhação, tratamento degradante, às vezes dentro da própria casa. É um projeto pedagógico nesse sentido. Uma das críticas dos senadores é em relação a a possibilidade de interferência do Estado dentro da família. Isso pode acontecer? Isso é que eu disse que era um direito se chocando, né? Você tem o direito da criança e do adolescente e você teria o direito à privacidade. E você tinha que definir qual é o que é o preponderante nessa discussão. Acontece que a Constituição diz que as crianças e os adolescentes têm que ser protegidos e eles têm que ser amparados com absoluta prioridade. O direito das crianças e dos adolescentes de serem tratados como pessoas que devem ser protegidas de humilhações, de maus-tratos, de castigos físicos, ele se sobrepõe ao direito da privacidade. Essa mesma discussão a gente teve quando foi aprovada a Lei Maria da Penha. Também se dizia que o Estado estava interferindo dentro das casas, nas relações familiares entre marido e mulher, e nesse sentido era uma lei que extrapolava a ação do Estado. E não é. Já foi provado que essa lei, a Lei Maria da Penha, hoje ela conta com amplo apoio da população, tem servido muito para inibir os casos de violência praticada contra as mulheres. E eu acredito que a Lei Menino Bernardo, ou Lei da Palmada, conforme queiram atribuir a denominação, que ela também vai atuar nesse sentido. Alguns senadores estão pedindo para que a presidente Dilma vete alguns pontos do projeto que tratam exatamente dessa questão da subjetividade que a senhora já mencionou aqui. Como dar um significado a essa expressão sofrimento físico, humilhação? Isso pode variar. Um sofrimento físico pode ser um puxão de orelha, pode ser uma palmada, pode ser uma surra. O que é humilhação? Como fazer essa diferenciação? Olha, pessoalmente, eu acho que puxão de orelha, palmada, um beliscão, um empurrão, puxar os cabelos, para mim, tudo isso, pessoalmente, eu acho que tudo isso causa sofrimento físico e é inibido pela lei. Se entende que essas medidas são aceitáveis e que elas não causam sofrimento físico, eu acho que vai caber aos operadores do direito que vão interpretar a lei. No meu entendimento, o que não pode ser praticado com nenhuma outra pessoa, também não pode ser praticado com a criança. Muito obrigada, consultora, pela entrevista. Bom dia. E
para hoje estão marcadas uma reunião de comissão do Senado e uma sessão em homenagem aos 60 anos das APAES. Novamente conversamos com o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo com as informações. Hermes. Mariana, às 11 horas, em sessão especial, o Senado vai comemorar os 60 anos das APAES, Associações dos Pais e Amigos dos Excepcionais. A primeira APAE, ela foi criada em 1954 no Rio de Janeiro. O requerimento é de autoria da senadora Ana Amélia. E daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos vai realizar uma audiência pública para debater o analfabetismo sob a ótica dos direitos humanos. O autor do requerimento é o senador Cristóvão Buarque. Os dois eventos serão transmitidos ao vivo, é claro, pela TV Senado. Mariana. Obrigada, Hermes. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.